Eu tô com um pouquinho de receio que daqui a pouco eu vou ficar sem luz. Bom, então tá, minha gente, a gente tá aqui. Começamos a gravar aqui. Ok, a gravação foi iniciada, então boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver assistindo em outros horários, né? Gente, então vamos lá. Eu vou começar falando um pouquinho sobre essa nossa fase final aqui. Eu tô com o chat aberto. Primeiramente, gostaria de dizer para vocês que qualquer intervenção que vocês queiram fazer, qualquer pergunta, vai mandando aqui no chat que eu vou respondendo na medida que for. Podem me interromper no chat aqui que eu vou respondendo a vocês. E qualquer coisa vocês ergam a mão também, que eu atendo vocês, a gente vai conversando, tá? Vocês fiquem bem à vontade para a gente conversar e para a gente reestruturar e entender aí o que está acontecendo. Eu vou perguntar algumas coisas assim para vocês, só para a gente estar sempre, para eu ter uma noção de que de fato está tudo bem com o áudio, com o vídeo, com a qualidade da internet. Eu sei que nesse momento, pelo que eu compreendo, né? Quando começa a gravar, dá uma certa travadinha na internet. E aí depois ela acaba fluindo. Então, qualquer coisa que vocês notem aí de variação, tanto na imagem como no áudio, como na estrutura aqui que a gente tem, vocês me avisem que a gente vai ajustando, tá bom? Bom, antes eu queria falar então sobre esses reajustes que a gente vai ter nessa reta final desse nosso mês de novembro e dezembro, que na verdade, dezembro nenhuma semana a gente tem de aula, né? E alguns ajustes que eu quero fazer com vocês com relação a toda essa questão que a gente teve agora da disciplina. A primeira delas é o calendário, e aí eu chamei essa webconferência de hoje, ela vai ter um conteúdo que eu tinha já programado para muito tempo atrás, mas enfim, eu vou tentar ser um pouco mais rápida do que normalmente eu seria, mas sem pular nada do conteúdo que eu quero conversar com vocês, que eu acho que é um dos mais importantes. Na verdade, a gente tem dois conteúdos muito importantes dentro dessa estrutura, que é essa questão do orçamento operacional e o orçamento financeiro. Eu acho que é o mais, digamos assim, o mais importante, se a gente for ver pelo viés, né, pela visão do contador, são as informações mais importantes que a gente precisa ter a respeito do orçamento. E, além disso, claro que tem a questão dos relatórios, enfim, eu já disponibilizei lá para vocês todos os materiais de texto, né, que são os materiais base, que tem toda uma contextualização suficiente para que vocês possam entender. O livro do Padovese é um livro de uma leitura muito fácil, não é uma coisa assim, às vezes a gente, eu brinco que às vezes a gente lê sem atenção e consegue entender tranquilamente, né, coisa que às vezes em alguns livros a gente não consegue fazer. Mas eu quero abordar alguns assuntos, e eu tô tentando reorganizar, porque, obviamente, que não foi só a turma de vocês que ficou com algumas coisas em aberto, eu também tenho uma outra turma da disciplina de custos que eu também acabei deixando bastante coisa atrasada. Então, eu estou tentando me reorganizar, e aí, nesse inteirinho, eu ainda tive a aprovação de 2 artigos em 2 congressos, estou tendo que fazer um monte de coisa aqui ao mesmo tempo, só que eu ainda quero disponibilizar para vocês, além dessa webconferência de hoje, mais 2 webconferências de conteúdo, de discussão, enfim, eu quero fazer com vocês, mesmo que não dê para fazer ainda dentro do semestre. O que isso significa? Que vai terminar o semestre, a Carol vai continuar avaliando gente? Não. O que eu quero é que esse conteúdo chegue até vocês. Não é por uma questão de avaliação, é por uma questão de comprometimento com o ensino de vocês. Eu acho que, nem que eu tenha que fazer a webconferência aqui, né, obviamente que todos vocês vão estar autorizados a participar, mas se, por exemplo, o que não acontece, mas se não tivesse o acesso ao Moodle, eu mandaria por e-mail para vocês a gravação, enfim, a gente daria um jeito, mas eu não tenho como finalizar o conteúdo com vocês sem fazer mais 2 webconferências,
Só que eu também tenho uma palestra que eu queria colocar desde o início do semestre, eu não estava conseguindo fechar horário, e agora eu consegui, que é com o Rafael Alves, que ele trabalha na GE, lá em Petrópolis, que ela faz a construção de peças, eu não sei como é que se fala, mas peças de aviões, né, na área de aviação, e ele é responsável pelo orçamento da empresa, e ele acabou de fazer o orçamento da empresa, inclusive, ele é uma pessoa próxima a mim, né, da minha relação pessoal, ele acabou de fazer o orçamento da empresa, ele adiou essa nossa conversa exatamente porque ele estava envolvido com isso, e aí ele vai conversar com vocês a respeito disso, dessa elaboração, dessas projeções, enfim, que eu acho que são super interessantes. E, além disso, ele acabou o mestrado dele, se não me engano, foi no final do ano passado, eu não tenho muito bem certeza. Acho que foi... Gente, não lembro. Agora, não sei se foi em maio do ano... Ele me falou, mas eu já não lembro mais. Mas, enfim, ele terminou também o mestrado dele, e ele fez o mestrado também na área de orçamento. Então, ele tem um conhecimento bem bacana para transmitir para a gente, tanto com base na dissertação dele, como na experiência profissional dele. Então, acho que vai ser muito bacana a gente poder trocar essa ideia. Então, eu queria, antes de mais nada, convidar todo mundo que puder estar online na hora, para poder trocar, para poder trocar experiência com ele, para poder conversar com ele, né? Enfim, tirar já as dúvidas o quanto antes, né? Puder conversar. É um profissional que eu garanto para vocês que vai trazer muita coisa, vai agregar muita coisa para a gente com relação a conhecimento nessa área. É uma pessoa que eu já conheço há um tempinho, e que há algum tempo eu queria trazer ele para alguma atividade dentro da universidade, e nesse momento, exatamente por causa da disciplina, tem absolutamente tudo a ver. Então, eu queria muito que vocês participassem dessa webconferência. Eu ainda vou confirmar com ele o horário exato que ele vai estar aqui disponível para a gente, tá? Eu amanhã vou ter uma conversa com eles sobre a questão de conteúdo, para explicar para eles o que vocês já tiveram de leituras, o que a gente já pôde conversar, o que vocês já apresentaram de trabalhos, enfim. E aí eu vou combinar direitinho com ele qual é o horário que a gente vai ter. Se ele optar por fazer a palestra um pouco mais tarde, o que eu acredito que aconteça, porque eu acho que antes das 7 horas ele não consegue, eu vou começar a aula com vocês, eu vou aproveitar esse tempinho antes para começar essa questão do conteúdo que eu quero adiantar, e aí depois eu vou liberar para a palestra, e a gente não volta na aula depois durante a palestra dele, tá? Depois, e aí, obviamente, que vai ficar ele vai conversar, vai ser muito mais um bate-papo do que uma palestra, assim, obviamente que ele vai trazer um conteúdo para apresentar para vocês, mas é bem bacana o quanto vocês quiserem interagir com ele, vocês podem ficar completamente à disposição dele. E aí, obviamente, que eu perco, né, uma aula com essa palestra, mas enfim, eu acho que também não deixa, a gente não perde, eu perco o período da aula, mas eu não perco tempo. Como as atividades acabam sendo assíncronas, e como a gente acaba tendo situações em que a gente tem a atividade num horário, né, mas ela fica gravada, enfim, eu não vejo problema, né, eu não vejo prejuízo para os alunos que puderem, né, que quiserem acompanhar em outros horários. Então, o que eu tenho pensado? Eu ainda não vou conseguir agendar essa semana uma outra aula, porque exatamente por causa dessa questão desses atrasos todos que eu estou tendo que dar conta. Mas com certeza na terça-feira que vem, antes da palestra dele, eu já falo para vocês quais vão ser os dias e os horários dessas nossas webconferências que eu devo para vocês, tá? Então, essas 2 webconferências, no mínimo, né, que vão ter, elas vão ser com certeza em horários diferentes das nossas aulas, não vai ser obrigatório assistir na hora, não vai ser, dependendo da situação, eu vou explicando para vocês o que vai ser avaliado, o que não vai ser, se estiver dentro, né, da nossa estrutura, e aí a gente vai ajustando o que for necessário para que vocês possam
trabalhar. Uma das coisas que eu já quero deixar de antemão avisado é que, apesar de, no dia 3 de dezembro, acabarem as nossas aulas, eu vou estar aqui à disposição de vocês para a gente conversar e discutir assuntos sobre a disciplina. Eu vou tentar trabalhar com eu vou tentar montar algumas coisas que eu gostaria de disponibilizar para vocês nesse tempo também. Então, quem tiver interesse realmente na disciplina, quem tem interesse nessa área, por exemplo, que porventura venha se sentir prejudicado por causa desse período que a gente ficou meio pausado, eu volto a dizer, peço desculpas, mas ao mesmo tempo também eu vou disponibilizar para vocês em tempo hábil todo o conteúdo para que vocês não percam absolutamente nada, tá? Não vou fazer uma coisa do tipo, vou correr com o conteúdo agora para a gente dar conta e acabar prejudicando vocês nas avaliações, que eu acho que isso não seria bacana, mas ao mesmo tempo não vou deixar de dar o conteúdo para vocês. Essa que é a jogada, tá? E aí também, para não prejudicar todo mundo, para facilitar o processo para todo mundo, eu fiz um reajuste na questão das avaliações. Uma coisa, e aí também vem a questão do dia 24 de novembro. Como o nosso calendário ele é justíssimo, né? Dia 24 de novembro seria a nossa última possibilidade de data para uma avaliação, né? E dia 1º de dezembro é a última possibilidade de data para uma recuperação, para uma atividade de recuperação. Então, o que eu vou fazer? Até o dia 24 de novembro, eu vou encerrar os conteúdos, eu vou encerrar todo o conteúdo com vocês, que efetivamente vão cair nas avaliações, vai cair, vamos dizer assim, ou na avaliação individual, ou na atividade de recuperação, tá? E a atividade, e voltando para a gente conseguir entender, a avaliação individual, ela agora, por causa dessa reestruturação, ela é optativa para vocês, mas vocês precisam acessar o link, independente de optar, não, na verdade não independente de optar ou não, né? Mas se vocês quiserem fazer a avaliação, eu prefiro que vocês entrem no link que eu disponibilizei para vocês lá no tópico de reajustes da disciplina, no Moodle, lá no nosso primeiro tópico, no tópico de apresentação, eu deixei lá um íconezinho vermelho para ficar mais fácil de vocês identificarem. Eu peço que vocês acessem o link que eu disponibilizei ali para vocês. É um formulário que vocês têm que botar o nome de vocês e dizer que se sim ou não, se vocês querem fazer a avaliação. Não tem nada demais. Aqueles alunos que não me responderem, eu vou considerar que sim, querem fazer a avaliação, porque é o que está no plano de ensino da disciplina, tá? Então, isso é uma coisa que é bem importante. Na verdade, o que interessa é que aqueles que não querem fazer a disciplina, que não querem fazer a disciplina, Jesus, que não querem fazer a atividade, concordem com a distribuição dessa nota entre as outras duas atividades. Então, voltando aqui para conseguir explicar um pouco melhor para vocês. No dia 24 de novembro, tá? Eu vou fazer a nossa última webconferência, a nossa última web aula, tá? Durante esta web aula, depois dessa webconferência, no dia 24 de novembro, às 20 provavelmente, assim que a gente acabar a aula, eu vou abrir a atividade de avaliação, que vai ficar aberta por 24 horas. Vai ser até mais, porque eu vou abrir no final da aula e vou fechar só na meia-noite do dia seguinte, no caso da quarta-feira, do dia seguinte, tá? Então, ela vai ficar 24 horas disponível. É 24 ou 48 que eu combinei com vocês? Me ajudem. Alguém me lembra? Que eu acho que eu botei isso em algum lugar. Eu já não me lembro mais o que é 48, o que é 24. Alguém lembra, gente? Eu acho que lá no formulário tem essa informação. (24 horas, tá aqui. Então, na verdade, a gente vai ter dia 24 de novembro a webconferência, acaba a webconferência, eu abro a atividade e a partir da abertura da atividade vocês vão ter essas 24 horas. Essa atividade do dia 24, que vai ser essa avaliação individual, contempla todo o conteúdo do semestre.
Então, vai ser todos os capítulos que a gente vir até o dia 24, vai ser todo o conteúdo que a gente vir até o dia 24, tá? Deixa eu ver aqui uma coisinha. Óbvio que com consulta é normal, né? A única questão é que ela é individual, ela não é em grupo, vocês vão precisar fazer. Além disso, bom, então aí, para reorganizando aqui a questão das notas. Vocês teriam, então, 3 notas. A nota 1, que são as atividades, essas picotadinhas que vocês vão fazendo no Moodle. A nota 2, que é essa avaliação individual, que vai acontecer no dia 24 de novembro, para quem quiser, para quem disser que quer fazer. Eu volto a dizer, eu gostaria que todos vocês respondessem o questionário, independente de fazer ou não, tá? Vai lá, o questionário não, é só responder se sim ou não. Para que eu possa ter esse registro bonitinho, né, certinho. E o terceiro é o trabalho em grupo, né, a avaliação do trabalho em grupo. Esse trabalho em grupo eu estou corrigindo agora durante essa semana, na verdade ele já estava meio corrigido, eu só estou fazendo uma revisão. O trabalho que vocês fizeram, na verdade, é esse o trabalho que vai ser considerado para a nota 3, tá? Quem optar por não fazer a nota 2, por não fazer a atividade da nota 2, essa atividade, esses 30% que são o peso da nota 2, vão ir 15% para a nota 1 e 15% para a nota 3, tá? A nota 1 são todas as atividades que já tiveram durante a disciplina, então acho que teve questionário de revisão, tiveram algumas atividades sobre alguns textos que eu pedi para vocês, no capítulo 3, foram atividades que já aconteceram até o capítulo 3, tá? Amanhã vai entrar uma atividade nova. Eu acho que eu consigo. Assim que eu conseguir terminar. Na verdade, são exercícios que vocês até já têm disponíveis, que eu vou pedir para que vocês desenvolvam, mas eu estou ajustando aqui direitinho para ficar uma coisa mais tranquila. Eu vou pedir para vocês uma atividade ainda até amanhã, tá? Para a gente não mentir. Então, até amanhã, dia. Meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus, agora eu me perdi aqui. 10 de novembro. Até amanhã, dia 11 de novembro, eu vou solicitar uma atividade para vocês. Vai ter uma atividade sobre a palestra da semana que vem. E aí, no dia 24 também, mesmo para quem for fazer a prova, também vai ter uma atividade. Mas essa atividade vai estar disponível antes da aula, tá? Então, para aqueles alunos que optarem por fazer a avaliação individual, essa atividade vai estar disponível antes. Todas essas atividades, tá? Sem exceção, todas essas atividades, deixa eu só confirmar o meu calendário aqui, rapidinho. Não, eu queria aqui nessa tela. Vamos lá. Só um pouquinho, gente. Só deixa eu abrir aqui, porque eu não... Biologia básica de custos orçamentários. Não é isso. O prazo para todas essas atividades vai ser o dia 25 de novembro, tá? Para essas 3 atividades, que eu vou disponibilizar amanhã, dia 11 de novembro. Aqui vai ser sobre a palestra do dia 20... Gente do céu, eu tô... Do dia 17 de novembro, palestra do dia 17 de novembro, e a atividade que vai sair antes do dia 24 de novembro. Essas 3 atividades, todas
a data de entrega vai ser no dia 25, tá? Muito provavelmente, essa atividade que vai ser a terceira, que eu estou contando como se fosse do dia 24, eu vou disponibilizar para vocês já ela praticamente junto com junto com a atividade do dia 17, tá? Então, porque eu prefiro que vocês tenham pelo menos uma semana para conseguir sentar e fazer essas atividades tranquilos, tá? Não se preocupem, porque o tamanho das atividades são proporcionais ao tempo que vocês têm para fazer elas, tá? Considerando que vocês têm outras disciplinas, outros compromissos, podem ficar tranquilos que eu tento tomar esse cuidado o máximo possível. É isso. Eu só realmente não tenho como adiar essa entrega, porque eu preciso ainda divulgar as notas de vocês para o finais por causa da atividade de recuperação, tá? Então, a gente não tem como fazer de forma diferente nessa estrutura, assim. Tá, gente? Então, com relação à avaliação, foi essa a alteração que houve. É uma opção vocês aderirem ou não. Se vocês quiserem, a gente vai manter vocês mantêm da mesma forma. Se vocês não quiserem, existe essa opção para vocês, tá? Alguma dúvida? Alguém ficou com alguma questão? Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu sei que às vezes é um pouco confuso, então fiquem bem à vontade de perguntar. Este é o momento. Lembrando sempre que toda e qualquer atividade que eu faça, que eventualmente venha a ser por webconferência, fora do horário da aula, ela efetivamente, fora do horário de aula, efetivamente não vão ser gravadas, tá, gente? Sempre. Não tem como não fazer isso. O Jorge me perguntou a nota de trabalho, quando vou divulgar. A nota de trabalho eu divulgo conforme eu coloquei lá para vocês nas informações dos reajustes até o dia 13 agora, tá, Jorge? Até sexta-feira agora eu vou divulgar. Tá bom? Que aí, detalhe. Carol, mas tem até quando eu posso optar? Vocês podem optar por fazer ou não a prova até o dia da prova, tá? Não tem problema. Obviamente que não vai interferir, eu não tenho que imprimir prova, não preciso me preocupar com essa estrutura. Então, vocês podem sim esperar a divulgação da nota da prova. Estou aqui já fazendo também uma força-tarefa para resolver as atividades de vocês, para dar um feedback nas atividades de vocês de uma forma bacana também, o quanto antes, que aí vocês vão ter todas essas informações, e aí essa opção por fazer ou não a avaliação realmente fica a cargo de vocês, tá? Então, a nota do trabalho eu divulgo até o dia 13, com toda certeza. As notas das atividades parciais eu com certeza não vou conseguir fazer essa divulgação até o dia 13. Mas eu vou fazer todo o possível para fazer isso quanto antes. Estamos aqui em processo de força-tarefa, eu e eu mesma, mas é força-tarefa. E é isso. Mais alguma questão, gente? Só o Jorge com dúvida. Beleza. Professora, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Oi. Só se identifique, porque eu fico só com o RG na minha frente aqui. Tá. É o Regis, tudo bem? Beleza, Regis. Só para te perguntar, a gente vai ter que fazer a opção até o dia 17, é isso? O ideal é que vocês façam até o dia 17. Mas se acontecer isso depois, desde que vocês me avisem, não tem problema. Tá. Tá? Por exemplo, assim, Carol, você não divulgou a nota de tal coisa e eu optei por fazer depois. Tudo é justificativa, tá? Gente, assim, eu tenho que flexibilizar porque vocês estão sendo muito flexíveis comigo, então eu não tenho como também ficar cobrando aqui demais de vocês, tá? Vocês são adultos também, vocês sabem o que vocês fazem. Eu não tenho que ficar tratando como criança também, tá? Então é tranquilo, Regis, assim. Tá.
se for possível dia 17 é ótimo, mas se não der, se faltar alguma, se ficar pendente alguma nota, alguma coisa, vocês ainda estejam na dúvida, vocês só me avisem que não tem problema, tá? Beleza. Valeu, professor. Maravilha. Vamos ser, né? A gente tem que ser realista e convincente com aquilo que a gente não pode tapar o sol com a peneira, né, gente? Vocês estão sendo flexíveis comigo, eu também serei com vocês. Prefiro o ser. Tá bom, minha gente? Então, sobre esse assunto, vocês me dão um okzinho aí, só para sentir como é que tá a animação de vocês aí, fazendo um favor. Tá todo mundo aí ainda? Agora que vai começar o mais importante. Maravilha. Bom, então vamos lá, gente. É o seguinte, hoje eu quero conversar com vocês focadamente aqui sobre o orçamento operacional, né? Que na verdade ele é muito próximo às questões relacionadas. Desculpa que eu estou me ajeitando aqui na cadeira, gente. O orçamento operacional ele é muito próximo às questões relacionadas ao processo produtivo da empresa. Afinal de contas, não seria o orçamento operacional. Então, a gente tem algumas questões aqui sobre ele. O orçamento operacional, na verdade, ele contempla quatro grandes áreas que eu até dividiria, na realidade, em 5 grandes áreas, que seriam o orçamento de vendas, o orçamento de produção, o orçamento de materiais, o orçamento de estoques, que obviamente a gente vai ter estoque de material, mas o orçamento de material e o de estoque são coisas diferentes, e o orçamento de despesas gerais. Então, na verdade, esses 5 orçamentos compõem o orçamento operacional, né? Que envolvem, na verdade, os custos operacionais, que a gente, como os gastos, né? Os gastos, as receitas, os itens operacionais da estrutura da empresa, né? Tudo está envolvido com a operação da empresa, então, até inclusive dentro da estrutura contábil, a gente tem essa identificação. Gente, volto a dizer, qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer situação, vocês podem me interromper, tá? Para a gente poder não perder aqui as informações. Eu vou compartilhar aqui um pouquinho a minha tela. Como que eu faço para compartilhar? Por que eu não... Só um pouquinho. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Deixa eu só ajustar aqui. Eu não estou conseguindo abrir do jeito que eu gostaria. Tá. Gente, só vou fazer uma pergunta para vocês. Eu acho que a minha câmera, no momento em que eu abri o meu compartilhamento de tela, caiu, né? Que pena. Bom,
Tá bom. Eu vou ir, conforme eu for falando demais, que eu acabo me estendendo um pouquinho nos assuntos, eu vou ir. Eu abro a tela de vez em quando para não ficar tão monótono, tá, gente? Porque eu sei que é meio. Que droga. Na verdade, ele mantém, sabe como? Quando eu compartilho o PPT. E o negócio é PPT, mas eu não lembro como é que eu acrescento. Gente, vocês me dão 2 minutos para eu tentar fazer esse compartilhamento. Deixa eu tentar fazer esse compartilhamento do PPT bem rapidinho, tá, gente? Prometo que eu não vou. Ah, já achei. Eu acho que eu consigo, vamos ver. Consegui. Daí eu acho que eu sigo com a câmera ligada, não sigo? Nesse formato. Só porque senão eu sei que fica muito, muito monótono só a voz. Tá. Beleza, então, gente. Deixa eu só fazer os esquemas aqui para eu não me. Tá, beleza. Ótimo. Então, vamos lá. Eu vou falar, então, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui a respeito de orçamento operacional. E aí, esse orçamento operacional, a gente, como eu já falei para vocês, a gente divide ele de vendas, produção, materiais, estoques e despesas gerais. Esses 5 itens, eu acho que eu disponibilizei para vocês em alguns capítulos do livro do Padovese. Eu acho que orçamento de vendas e de produção estão em um capítulo, mas está tudo separadinho conforme a nossa estrutura aqui, né? Orçamento de vendas e de produção, acho que está no capítulo 16 do livro. O orçamento de materiais e estoque, se não me engano, é no 17, e o de despesas gerais é o 18. Se não me engano, na sequência. De qualquer forma, todos esses orçamentos estão disponíveis para vocês no Moodle. Esses textos são super fáceis de ler, volto a dizer, leiam, que para fazer as atividades, para entender, é super simples. Eles são muito, muito fáceis da gente conseguir compreender o que está querendo ser dito a respeito dessas estruturas. Quando a gente falou lá da tipologia dos orçamentos, a gente acaba falando muito dos aspectos que são conceituais, estruturais, não estrutural, na verdade, o que a gente está vendo agora, mas são aquela coisa dos princípios que vão guiar aquele orçamento. Como é que são os princípios que vão guiar o orçamento a ser executável? Então, se eu vou fazer reajustes às vezes, se eu vou ser uma pessoa mais propensa ao risco, se eu vou arriscar mais, se eu vou, né? Enfim. Então, essas coisas do princípio que a entidade vai optar pela criação, pela elaboração, e de acordo, obviamente, com o planejamento estratégico da empresa, é que vão trazer essa estrutura, vamos dizer assim, que seria uma coisa de princípio mesmo, de que a empresa leve em consideração essa estrutura do orçamento. Já quando a gente começa a trabalhar sobre essas estruturas específicas do orçamento, então o orçamento operacional, o orçamento financeiro, essas estruturas, essas duas estruturas, principalmente, quando a gente vai falar de projeção das demonstrações financeiras, elas são muito mais práticas, estruturais. O que é que eu tenho que fazer? O que eu tenho que subir? O que eu tenho que identificar de quantidades e de valores? O que eu tenho que multiplicar? O que eu tenho que somar? O que eu tenho que fazer com todas essas informações?
Na estrutura e na disciplina de custos, vocês já aprendem muita coisa com relação a isso e já entendem muito do processo produtivo, inclusive, obviamente, nas disciplinas de contabilidade societária, que vocês acabam tratando lá com as informações relacionadas a estoques, com as informações relacionadas a fluxo de produção, enfim. Então, você já tem um bom conhecimento acerca disso, e agora, na verdade, o que a gente vai fazer é encaixar dentro dessa estrutura do planejamento estratégico que é proposto inicialmente dentro das empresas. Como é que eu vou dizer para vocês? Quando eu identifiquei e comecei a entender a disciplina de planejamento contábil, não, de contabilidade orçamentária, que não é uma contabilidade, vamos dizer assim, conhecida por todos, né? E reconhecida por todos. Eu comecei a pensar assim, gente, mas o que é a contabilidade orçamentária, afinal de contas? O que isso se diferencia das disciplinas, por exemplo, de orçamento empresarial? A gente não tem muito como fugir dos conteúdos dessas disciplinas. E aí, na verdade, o que eu acho que o mais importante relacionado a essa questão da disciplina é que a gente tem que pensar o seguinte: nós, dentro das empresas, não somos administradores desenvolvendo orçamentos. Nós somos contadores trabalhando com os orçamentos. Então, existem muitos itens que devem ser elaborados e trabalhados e discutidos pelo pessoal da engenharia da produção, pelos administradores, e não necessariamente por nós, contadores. Mas isto não significa que nós não devamos ter o conhecimento a respeito dessas questões envolvidas na parte administrativa e na parte da engenharia da produção, na parte do processo produtivo em si. Então, uma das coisas que eu acho que são mais importantes é a gente entender que, apesar de nós estarmos com muitas informações relacionadas a processos administrativos e de gestão e de engenharia de produção, na verdade, isso tudo é importante para que a gente consiga entender, como contadores, quais são, de fato, as informações que a gente precisa gerar para a tomada de decisão, ou coletar para a tomada de decisão, tá? Então, acho que, antes de mais nada, acho que é legal a gente ter essa percepção a respeito dessa matéria, e aí, quando eu falo dessa matéria, eu digo desse tema, né? Exatamente para que a gente possa entender o que é, qual é a utilidade, de fato, dessa conjunção, né? Dessa coisa do o que é a contabilidade e o que é o orçamento. Uma coisa que é importante é que muita gente pensa assim, mas orçamento a gente não contabiliza. Depende. Se a gente tiver... Ih, parou aqui. Se a gente tiver... em algumas situações, por exemplo, em que a gente possa estar fazendo trabalhos de produção... Deixa eu... O que aconteceu aqui, gente? Sumiu para vocês a tela do PowerPoint, por um acaso? Enfim. Tá projetando normal, prof. Oi? Tá projetada a tela. Tá projetada? Para mim tá aqui, passou para tá trabalhando aqui, mas vamos lá. Mas a tua câmera que tu achou que ia abrir, não abriu, pelo menos para mim. Não? Não. Ai, que droga. Eu tô aqui tagarelando e vocês estão vendo só essa tela parada. Ai, que chatice. Não, tranquilo. Ó, pro Regis abriu. O Regis abriu, Não, o que eu tô preocupada é que é o seguinte, eu tô... a minha apresentação agora aqui deu um... Bom, enfim, onde que eu parei mesmo? Me ajuda, Júlia. Aproveita que tu já tá aí. Deixa eu... Bom, tá no slide 1. Tu correu algum slide? Eu tentei. Tu já passou para outra coisa aí para ti? Não, para mim tá no 1. Tá, é para estar, mas eu não tô... Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e vou voltar, volto aqui. Tiro ela e volto de novo. Bom, aí o que acontece com relação... Onde que eu estava? A junção da contabilidade com o orçamento. Orçamento não se contabiliza. Em muitas situações, tá? É que o meu... Aqui eu não tô mais vendo... Ele travou com aquela rodinha de estar pensando, assim. Então, eu tirei ela um pouquinho aqui
e aí quando eu precisar, assim que eu precisar dela, eu boto ela de volta. Muitas vezes a gente provisiona informação, a gente provisiona alguns gastos, alguns custos. Então, muitas vezes a gente precisa sim do orçamento para ter a noção desses provisionamentos. Então, algumas questões, e também tem outras tantas questões que, por exemplo, a distribuição dos custos, ela pode ser feita através de taxas que são previamente estabelecidas e depois, dependendo do sistema de inventário que a empresa opta, e depois elas são registradas, e depois elas são organizadas, enfim. Então, não essa questão de que orçamento a gente não contabiliza, não é uma verdade absoluta. A gente não vai contabilizar todo o orçamento. Então, por exemplo, quando a gente conversar sobre orçamento de vendas, obviamente que a gente não tem como fazer uma contabilização de uma venda que a gente não sabe que vai ter, e nem pode fazer. Mas, do contrário, quando a gente fala da produção, por exemplo, eu posso sim atribuir custos aos meus produtos com alguma forma, né, com algum critério estabelecido, obviamente, que vai ser por aproximação, e aí, quando de fato ocorrer, eu faço esse ajuste. Né? Então, contabilmente, a gente pode ter algumas questões relacionadas ao orçamento, sim, não só isso também, mas, mentira que eu não posso registrar receita. Eu posso trabalhar com previsão, com provisionamento de receita, né, com registro de receita de longo prazo, por exemplo. Quando a gente fala lá, vocês provavelmente viram ou em custos, ou em análise de custos, ou metodologia básica de custos, ou em análise de custos, vocês viram lá a produção por ordem. E uma produção por ordem, por exemplo, que tem um problema de produção que seja que precise de um período maior que um exercício social para ser executada, e mesmo que a receita seja recebida de uma forma só, em um momento só, lá para frente, a receita ela precisa ter uma atribuição, ela precisa ter um método de atribuição, para que não haja um exercício social só com despesa, só com custo e sem receita. Então, isso é super importante da gente entender que nada, e tudo isso, para a gente fazer essas contas, para a gente fazer esses cálculos, para a gente buscar essas informações, o orçamento ele acaba sendo uma ferramenta muito boa, muito prática para a gente poder trabalhar em cima disso, tá? Obviamente que nessa vertente que a gente está trabalhando, obviamente que a contabilidade, de uma forma geral, né, ela acaba sendo toda ela muito focada em criar ferramentas de controle para empresas de grande porte, para empresas que têm perfis específicos, e quando a gente está falando principalmente de custos, a gente fala muito mais de empresa industrial do que de qualquer outro formato de empresa. Então, assim, tudo que a gente acaba falando, eu acho que é importante destacar, né, deixar muito claro que quando a gente está falando aqui de algumas coisas, a gente olha na realidade de algumas, da maioria das empresas, vamos dizer assim, essas informações que a gente acaba vendo na literatura, elas não são aplicáveis. Mas na maioria das nossas atividades profissionais, elas são porque a gente tem mais vaga de emprego, né? E a gente tem mais trabalho em empresas grandes, né? Então, por mais que as empresas, obviamente, pequenas gerem emprego, né? Gerem renda, a gente, obviamente, que tem muito mais gente empregada em empresas grandes, exatamente por causa da questão da proporcionalidade e da necessidade. Então, uma coisa que também é importante destacar é que essas informações todas que são desenvolvidas, todos esses exemplos e todas essas atividades aqui que a gente acaba tendo na literatura, principalmente, são muito direcionadas a empresas com esse perfil, normalmente industriais e normalmente de médio para grande porte, tá? Então, vamos começar agora aqui a entender aqui essa estrutura do orçamento operacional a partir do orçamento de vendas, tá? Eu quero começar com vocês. Eu quero conversar com vocês sobre essa estrutura a partir do orçamento de vendas. Agora foi. Por favor, só me confirmem se eu já fui se todo mundo mudou para a página 2, por obséquio.
Sim, eu tomo a minha alga. Maravilha. Beleza. Sim. Tá, beleza. Maravilha, gente. Então, assim, um orçamento... Aí agora, então, a gente tem que enxergar... Agora, na verdade, a ideia é jogar o holofote para cada uma das partes da empresa. Então, a gente vai olhar para o orçamento de vendas, né? Então, para as vendas, para a produção, para os estoques, tanto de material como de produto pronto, e para as despesas todas que envolvem. Por que a gente começa focando as vendas? Porque todas essas estruturas dependem da venda. Não adianta nada eu fazer um orçamento de produção sem ter uma previsão de venda, sem ter algum tipo de identificação de quanto eu vou vender. Então, essa ordem aqui que a gente acaba conversando, que eu estou apresentando aqui para vocês, é exatamente a ordem em que essas estruturas precisam ser desenvolvidas, exatamente porque uma vai precisar de informações que já foram determinadas anteriormente. Então, o orçamento de vendas, ele é o primeiro a ser feito, exatamente porque no momento em que eu sei o quanto eu quero vender, eu sei quanto eu vou produzir, quanto eu preciso estocar, né? Ou se eventualmente eu já tenho estoque suficiente, o quanto eu vou gastar para manter esses estoques e para administrar minha empresa para esse nível de vendas, né? Então, todas essas informações, elas estão diretamente relacionadas com as minhas vendas. Então, o primeiro item importante e o primeiro orçamento a ser trabalhado é o orçamento de vendas por causa disso. Sem esse dado, eu não consigo saber o que vai acontecer para os outros orçamentos, né? Dentro das estruturas dos outros orçamentos. Então, assim, obviamente que a primeira informação que a gente precisa é a quantidade de venda. São os dados quantitativos mesmo, né? Não monetários, quantitativos. O quanto eu vou vender, obviamente de forma prevista, o quanto eu vou vender de cada um dos produtos ou de cada um dos serviços ou de cada um dos componentes que eventualmente eu vendo. Existem empresas que vendem produtos e vendem todos os componentes desse produto também. Então, isso tudo é importante de estar dentro dessa estrutura do orçamento, dessa previsão, né? Quanto eu vou vender de cada produto, de cada componente, de cada peça, enfim. E até para serviço também isso é importante fazer, enfim. A previsão dos preços para os produtos e seus mercados. Então, na verdade, assim, depois, agora aqui logo adiante a gente vai conversar um pouquinho sobre as técnicas, as previsões de vendas, que na verdade é um capítulo lá na frente, o capítulo 8, mas eu já aproveitei que isso é tratado dentro do orçamento de vendas do Padovese, a gente já elimina isso, né? Já deixa isso mais tranquilo, já deixa resolvido. Mas essa previsão dos preços para os produtos, e aí a questão da precificação, né, obviamente, muitas vezes a gente fica pensando assim, mas o que de fato vai determinar a minha precificação? Óbvio que eu tenho que ter uma estrutura de custo sólida para identificar o que de fato é lucrativo ou não para mim. Óbvio que eu vou ter que olhar para características do meu mercado, da minha concorrência. Óbvio que eu vou ter que verificar o que o meu cliente está pagando pelo meu bem. Então, existem vários aspectos que são fundamentais de se considerar no momento em que a gente faz essa previsão de preços, tá? Agora, daqui a pouquinho, a gente já vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso. Também preciso identificar os impostos que são incidentes sobre as vendas. Então, muitas vezes a gente tem uma previsão de receita e dentro dessa receita também estão os impostos e a gente precisa ter essa informação clara para que a gente não conte com uma receita que de fato a gente não vai ter, né? Então, e normalmente os impostos sobre as vendas são sobre o valor da receita, portanto, a gente precisa excluir desse valor mesmo. E além disso, o orçamento de vendas ele precisa ser feito em moeda corrente
do país. O que isso significa? Que se eu for fazer um orçamento de vendas para a Europa, eu vou fazer um orçamento em euro. Óbvio que o registro contábil precisa ser em reais. Mas o meu orçamento, o ideal é que a gente faça em moeda corrente do país em que está inserido. Então, é bacana a gente entender, até no livro, no capítulo 16 do Padovese, ele dá um exemplo ali sobre com o mercado 1 e o mercado 2. O mercado 1, acho que é mercado nacional, em reais, e o mercado 2 é um mercado externo, não sei exatamente que país mas está em dólar. Então, é isso que é importante. A gente tem que olhar, mas é menos, né, o valor do mercado 2. É menos, mas é em dólar. Óbvio que talvez seja interessante a gente ter uma tabela que possa vir a ser convertida, né? Claro, hoje em dia, com o MRP a gente faz isso facilmente. Com uma tabela de Excel, mais facilmente ainda, né? Não sei nem o que é mais fácil. Então, essa questão da gente ter por exemplo, uma projeção orçamentária na moeda corrente do país, ou na nossa moeda, não é uma dificuldade, é simplesmente uma tradução, né? Muito, muito fácil, muito simultânea, né? Então, o orçamento, o importante é a gente ter esse orçamento feito na moeda corrente em que a gente está, no mercado em que a gente está inserido, mas a gente não pode esquecer, obviamente, por uma questão de norma, a empresa sendo, obviamente, brasileira, ela precisa ser registrada na nossa moeda, né? A gente não pode fazer qualquer transação que não seja em reais, tá? Obviamente que bancária, no caso, né? Enfim. Ou legais, por dizer assim, né? Enfim. Deixa eu só ver o que é a outra lâmina que eu já não me lembro mais. Ótimo, tá. Eu separei, achei que eu não tivesse separado. Então, aí, o que acontece? Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, então, é identificar a questão da previsão de vendas. Então, quais são as quantidades que eu pretendo vender? Essa previsão de vendas, ela pode ser feita, e aí é o que trata também o capítulo 8, né, que eu não me lembro agora qual é a nomenclatura que eu acabei, que é dada no plano de ensino. Técnicas de previsão de vendas. Existem muitos formatos possíveis de previsão de vendas, tá? Mas os mais importantes e os mais usuais, vamos dizer assim, não mais importantes, mas os mais usuais, são esses que a gente traz aqui e que estão também expostos pelo Padovese. O primeiro seriam os métodos estatísticos, que começam desde quando a gente começa a usar dados históricos. E aí também a gente faz inferências estatísticas, correlações, modelos estatísticos, análise setorial, tudo isso envolvendo informações estatísticas, elas acabam sendo métodos, obviamente, que vão nos auxiliar. Isso é válido? Com certeza, né? A estatística, ela nos traz um grau de segurança, que é o grau de segurança que a gente quiser. Obviamente que nenhum método estatístico previu Covid-19, né? Obviamente. Mas, ao mesmo tempo, se não são situações completamente atípicas, a gente tem como identificar essas questões de mercado. Uma questão que eu acho que é bem bacana da gente levar em consideração, por exemplo, ontem aconteceu uma situação bem interessante a respeito dessa questão de mercado, né? Com a vitória do Biden, lá na presidência dos Estados Unidos, houve uma quedinha, né, no dólar e tal, e ontem, com a divulgação, houve uma quedinha, não, estava tendo queda com a indicação de que o Biden seria, até porque o Trump é uma pessoa que interfere bastante no mercado, estava tendo uma queda. Ontem, com a divulgação da eficiência, da eficácia, né, da vacina da Pfizer, de uma das empresas que está desenvolvendo a vacina do Covid, as ações aumentaram. E o que foi mais interessante foi o seguinte, o euro caiu. E eu não sei desde quando o euro não para de subir. E ontem o euro teve queda.
Então, assim, essas questões de mercado, agora, obviamente, são previsíveis, né? As questões políticas, as questões econômicas, por exemplo, relacionadas ao Covid. Óbvio que vai se desenvolver uma vacina, óbvio que a gente vai ter um período ainda de readaptação. Então, tem algumas... Óbvio que se não aparecer um outro surto que possa vir nos atrapalhar a vida, né? Mas essas questões que são externas, que não tem, às vezes não tem absolutamente nada a ver com a gente diretamente, em algumas situações podem interferir. Então, por exemplo, agora eu dei um exemplo para vocês assim muito simples. Essa variação do dólar, dependendo do nosso fornecedor, por exemplo, pode afetar diretamente a gente. Essa variação do euro pode afetar diretamente e acabar ou melhorando os nossos orçamentos ou acabando com os nossos orçamentos. Então, existem essas situações que podem vir a acontecer que são influenciadas diretamente por essas ações de mercado. Então, isso tudo a gente... E aí, obviamente, que não só... Óbvio que o método estatístico vai dizer uma coisa, sem levar em consideração esses itens, né? Então, isso a gente precisa considerar. Os dados históricos estão incluídos... Quando a gente faz a determinação com base em dados históricos, isso também está incluído dentro das estruturas dos métodos estatísticos, tá? Então, é uma forma da gente prever as nossas vendas. Então, vou ver variação de moeda, vou fazer uma aplicação de correlação com variação de moeda, vou fazer as minhas organizações aqui para poder identificar. No exemplo também, eu acho que tem ali no livro, ele faz uma projeção para um ano, uma projeção de um orçamento de vendas para um ano, e ele faz um reajuste de preço em 2 meses específicos. Agora eu não me lembro quais são os meses, mas ele faz uma variação de preços em dois meses específicos, acho que só em um dos mercados. Agora eu não estou exatamente lembrada, faz um tempinho já que eu não vejo esse exemplo, mas é exatamente isso, a gente precisa levar em consideração essas variações no preço, essas modificações que eventualmente o preço tenha ao longo do tempo para poder fazer essa nossa projeção. Outra possibilidade da gente determinar, né, da gente saber qual é a previsão de venda, né, do nosso produto, e também o quanto a gente vai vender, por quanto a gente vai vender, buscando dados na fonte das origens das vendas. Quem são as fontes das origens das vendas? São os vendedores, é o setor comercial da minha empresa, é o gerente da loja que faz a distribuição do meu produto, né? Enfim, são essas pessoas que estão fazendo realmente a comercialização, né, do nosso produto. Então, se eu for buscar por mais que seja assim, na minha empresa eu sou varejo e atacado, então no setor comercial é onde a gente vai coletar esses dados relacionados às vendas. Provavelmente a gente vai acabar também agrupando, né, dados históricos ou não, enfim, tá? Só um pouquinho. Vamos lá. Bom. Então, assim, previsão da venda, né? Então, a primeira situação seria com relação à primeira forma da gente identificar as vendas, métodos estatísticos, coletas de dados da origem da venda, então quem vende vai nos trazer essa informação, ou o uso final do produto. Na verdade, gente, essa questão do uso final do produto, ela é o que mais se utiliza, que na verdade é o preço de mercado. O que o meu fornecedor paga o que o meu fornecedor ou melhor dizendo, o meu cliente paga por isso, né? É muito essa questão do o preço final mesmo, o preço de mercado, vamos dizer assim, desse produto, né? O preço de comercialização final do produto, até chegando de fato ao consumidor final, a quem vai consumir finalmente, né?
Então, esse acaba sendo muito normalmente é o método mais usado dentro dessas estruturas que a gente tem atualmente, tá? Bom, a gente está na 3, tá? Então, como eu já falei para vocês, o orçamento de vendas, ele precisa ter as informações. Opa, como é que eu passo aqui? Aqui. Ele precisa, a gente vai ter que fazer, primeiro, um orçamento de quantidades. Então, eu vou fazer uma previsão de quantos produtos eu vou vender. Então, eu vendo caneta e lápis. Então, eu preciso saber quantas canetas eu vou vender em cada mês, ou daí o orçamento, ele está muito... Normalmente, gente, o orçamento, ele é como a gente já conversou, né? Ele é um item de dentro do planejamento de curto prazo. Então, é muito difícil que a gente não faça um orçamento anual, mas também é possível que a gente faça orçamentos específicos, né? Então, eu posso também criar algumas ferramentas de orçamento que vão ser, de fato, para um determinado cliente, ou para a opção de repente, produzir ou comprar um determinado componente dentro da minha empresa, também eu posso trabalhar em cima disso, enfim, mas no geral a gente acaba tendo esses orçamentos todos subdivididos dentro da empresa. Então vamos lá. Então, essa estrutura toda do orçamento, como é que a gente vai fazer na prática? Eu vou pegar e vou fazer uma tabela dizendo quantas canetas eu pretendo vender no ano, então vou lá. Em janeiro eu vou vender 10 canetas, estou falando aqui valores baixos, só para a gente não se perder muito. Em janeiro, fevereiro e março eu vou vender 10, depois abril, maio e junho eu quero vender 20, quero não, né? Estimei. Vender 20 e assim por diante. Aí depois eu vou ver do lápis, quanto eu vou vender cada mês. Óbvio que, na verdade, os mercados, eles estão muito relacionados ao tipo de mercado que a gente está trabalhando. Então, às vezes, eu tenho um produto, uma caneta que é mais sofisticada, que aí eu só vendo no mercado externo. Ou, às vezes, eu tenho uma caneta que é mais simples e eu só vendo no mercado externo, porque no mercado externo eu vendo mais barato, né? Então, tem essas jogadas que a gente também pode fazer. Enfim. Então, primeiro eu vou verificar qual é a quantidade de cada produto que eu vou vender. Depois eu vou verificar qual é o preço de cada produto que eu vou poder trabalhar. Então, esses ajustes relacionados à variação, principalmente monetária, óbvio que a projeção da previsão de vendas, ela vai estar muito relacionada às quantidades. E o preço, ele acaba tendo, obviamente, a gente tem que, obviamente, trabalhar com alguns índices de correção de preço para não se perder com o tempo. Então, vejo as quantidades, vejo os preços de venda. Identifico também quais são os impostos que incidem sobre o meu preço de venda, para eu já poder fazer a eliminação. E aí, eu crio o meu orçamento de receita de vendas. Eu tenho a quantidade, eu tenho o valor e eu tenho o que deduz. Então, eu vou ter a informação completa da minha receita de vendas. Essa estrutura tá exatamente... Ele fez uma baita não, mas é por causa da questão dos 12 meses, né? Mas tá exatamente nas páginas 220, 221 e 223 do livro do Padovese. Ele faz exatamente esses orçamentos todos calculadinhos aí, bonitinhos, dentro dessa estrutura, considerando alguns ajustes de preço e considerando também moeda estrangeira. Deixa eu ver aqui qual dos dois é. Dólar. É o mercado 2, que é em moeda estrangeira. Deixa eu só confirmar aqui. É o mercado 2 que é em moeda estrangeira. Certo? Isso, é isso mesmo, tá? Então, tem um exemplo super completo aqui desse passo a passo de como calcular toda essa estrutura aqui, enfim, as deduções da receita de vendas, da dedução do imposto.
Obviamente que é tudo muito simples, é tudo muito... Para gente que já... Vocês que já viram as disciplinas de custos, isso aqui é muito óbvio. Mas não tem como falar dos outros orçamentos sem ter falado do orçamento de vendas, porque exatamente essa informação das quantidades... Por que eu faço o orçamento de quantidades separado dos orçamentos de preços e do orçamento da receita? Exatamente porque esse orçamento de quantidades eu vou poder utilizar para todos os outros orçamentos. Eles vão ser a base da informação que eu vou poder trabalhar nos outros orçamentos, a começar pelo orçamento de produção, tá? Então, todos eles, né, todos os que vêm logo a seguir, são gerados pelo orçamento, são com base, são construídos com base no orçamento de vendas. No caso do orçamento de produção, é muito importante, muito importante que a gente trabalhe com informações quantitativas. E aí, por que trabalhar com informações quantitativas? Porque essas informações quantitativas que são mais importantes dentro da estrutura da programação de produção. Eu preciso saber quantos produtos eu vou produzir para ter uma noção de quanto de material eu vou trabalhar, e esses custos que a gente vai ter dentro do processo produtivo, eles vão ir se misturando. E, obviamente, que eu vou ter que buscar as informações e os controles relacionados a materiais e a estoques, que é o que a gente vai ver na sequência, para poder fazer os cálculos desse custo de fato, tá? Então, num primeiro momento, o que nos interessa dentro da estrutura do orçamento de produção é trabalhar com dados quantitativos e não monetários, tá? Deixa eu só tomar mais um golinho de água aqui, porque tá secando. É bom, às vezes, umas pausinhas, né? Bom. Vamos lá. O orçamento de produção, decorrente do orçamento de vendas, informações quantitativas, política de estocagem de produtos acabados. Esse orçamento de produção, ele precisa levar em consideração a estrutura da empresa, tá? Uma das coisas que são importantes, assim, a gente levar em consideração e que normalmente acaba acontecendo dentro dessa estrutura de política de estocagem, é que nem a produção e nem a estocagem chega ao limite máximo da capacidade. Ou seja, se eu tenho capacidade de produzir 100 produtos na minha empresa, eu vou tentar eu vou tentar fazer um planejamento de produção e de vendas, obviamente, inferior a esses 100 produtos. Da mesma forma, os estoques. Se eu tenho uma capacidade de armazenamento de 200 produtos, eu vou tentar armazenar menos de 200. Então, essa política de estocagem, até essa política de produção, ela está muito intimamente relacionada com a questão da capacidade produtiva também. Mas por que eu tenho uma capacidade produtiva e eu não posso usar ela toda? Porque simplesmente a gente pode acabar, principalmente a gente pode acabar perdendo mercado. Vamos supor que a gente tem uma empresa que a gente está operando a capacidade dela inteira e a gente está conseguindo comercializar isso tudo, e aí, de repente, eu tenho um problema com, sei lá, 20% dessa minha estrutura de produção. E eu tenho que eu tenho que diminuir em 20% a minha produção. No momento que eu diminuo em 20% a minha produção, eu diminuo em 20% a minha venda. E eu atendo 20% menos dos meus clientes. E isso pode não ser positivo para a empresa. Então, essa estrutura da capacidade, ela precisa estar sempre acima do que a gente está fazendo. Então, se eu quero realmente, se eu me proponho e tenho mercado, né, para poder produzir e comercializar uma certa quantidade, eu preciso ter uma estrutura que me permita fazer um pouquinho mais. Porque quando eu precisar fazer um pouquinho mais, eu empurro um pouquinho, mas se eu não precisar, enfim. Então, essa política de estocagem, esse controle de... Óbvio que também existem empresas que não trabalham com estoque, né? Hoje a gente vê cada vez mais, né, a ideia do estoque zero.
Esses dias eu vi alguma discussão a respeito disso. Quem foi que... não, eu tive um orientando que virou para mim e disse assim, professora, não existe essa história de estoque zero. Eu falei, olha, existe, a gente não pode ser, né? A gente não pode ser negacionista o tempo inteiro para tudo. Mas a gente precisa refletir a respeito do que de fato é o conceito de estoque zero, né? Então, assim, por exemplo, quando a gente está falando de empresa que trabalha com bens de consumo, os estoques eles giram com muita velocidade, né? Então, esse girar com muita velocidade pode ser um facilitador, né, de organização de estoque, ou não, né? Ele pode acabar atrapalhando esse processo de controle. De qualquer forma, essa estrutura da política de estocagem, principalmente dos produtos acabados, ele vai acabar interferindo muito no processo produtivo. Por quê? Porque se eu tenho uma estrutura de estoque que é lá, sei lá, X, e eu quero vender, tenho uma capacidade produtiva de X mais 1 e quero vender X mais 1, eu preciso enquadrar e ajustar essa minha política de estocagem na minha empresa. Tem alguma coisa, tem uma restrição nesse processo, né? Vocês já viram a questão da teoria das restrições. Tem alguma restrição dentro dessa estrutura, então a gente precisa rever para ver o que de fato a gente pode fazer para trabalhar e identificar e entender melhor o que acaba acontecendo aí, tá? Além disso, gente, existe um processo que também vocês já viram lá na disciplina de contabilidade de custos, que aqui, nesse momento, assim, vamos dizer assim, ele acaba sendo bastante útil para a gente. Eu não consigo escrever, né? Não, mas tudo bem. Ele acaba sendo bastante útil para a gente conseguir entender qual é o processo dentro dessa estrutura. Vocês devem estar cansados de lembrar daquela fórmula do custo da mercadoria vendida, né? Custo da mercadoria vendida é igual ao estoque inicial, mais compras, menos estoque final, né? Quando a gente está falando de processo produtivo, a gente também tem essa estrutura que não é que a gente usa muitas vezes, né, principalmente na disciplina de custos, essa informação. Mas aqui no caso dessa estrutura do orçamento de produção, como a gente está falando de unidades mesmo, a gente sempre precisa ver o que eu preciso vender, né? O que eu me propus? Eu resolvi que eu vou vender no mês de dezembro 100 unidades do meu produto. Maravilha. Bom, o que eu tenho, o que eu quero deixar de estoque final lá no dia 31 de dezembro na minha empresa? Eu quero deixar, deixa eu anotar isso que eu vou acabar me esquecendo. Eu quero deixar 20 produtos no meu estoque final lá na minha empresa. Ótimo. Quanto eu tenho de produto ainda lá já lá pronto na minha empresa? Bom, hoje, vamos pensar assim, vamos pensar de uma forma racional. Dia 30 de novembro, eu vou ter 10 produtos no meu estoque de produto acabado. Então, a partir disso, para eu poder suprir essa minha venda, né, para eu poder realmente fazer a venda desses 100 produtos no mês de dezembro, quantos produtos eu vou precisar produzir agora para a gente ter essa quantidade lá em dezembro? Ou melhor dizendo, quantos a gente vai precisar produzir em dezembro para realmente atingir esse nível de vendas? Vou repetir. Quero vender 100. Tá bem fácil. Quero ficar no final de dezembro com 20 unidades. Eu tenho agora na empresa 10 produtos prontos. Quantos produtos eu vou precisar produzir para conseguir vender esses 100 produtos? Tempo. Pena que não tem aquele negocinho igual do Moodle que a gente dá alternativa e vocês escolhem. Vamos ver aí quem é que está assistindo a aula, quem é que só está na tela.
Gente, ninguém? Não é possível que tenha tanto delay. Tá tão chata assim essa aula, gente, pelo amor. Posso, Júlia. Vamos lá. Não estavam esperando, né? Eu quero vender 100 unidades, tá? Quero vender 100 unidades no mês de dezembro. O meu estoque final em dezembro tem que ter 20 unidades. E eu agora no meu estoque já tenho 10 unidades. Quantas unidades eu preciso produzir? Tá tão fácil, gente. $110, isso aí, Regis. Gente do céu. Certo? Olha só. Se eu produzir 110, eu tenho agora 10, né? Eu tenho agora 10. Se eu produzir 110, eu vou ficar com 120. Se eu vender 100, eu vou ficar com os 20 que eu quero no final do semestre. É exatamente a mesma formulinha do CMV. Só que ao invés da gente... as compras, né? Óbvio que o estoque inicial e o estoque final muda a figura, né? A gente está tendo um raciocínio um pouco diferente. E as compras são substituídas pelas previsões de vendas que a gente tem, né? Então, mas é a mesma dinâmica, o mesmo raciocínio, né? Na verdade, daquela formulinha clássica que a gente tem do CMV. É isso aí, Regis, são 110, tá, gente? Bom, acho que com um exemplo assim, simplesinho, acho que fica claro. E aí a gente consegue aplicar. Isso estou falando de quantidades, e obviamente que poderia tá falando também de valores, era só multiplicar pelo valor unitário de cada produto, tá? Bom, isso é uma informação importante. Questão de produção e contínua e produção por ordem. Isso aqui também é super importante. Quando a gente trabalha com produção contínua, normalmente ficam de fato estoques, e a política de estocagem ela acaba sendo muito mais rígida também, para que a gente possa controlar as estruturas da melhor forma. A produção contínua ela acaba acontecendo exatamente por causa de uma questão de demanda constante, né? E a produção por ordem ela acaba sendo um pouco acontece que os estoques eles acabam acontecendo muito menos dentro dessas estruturas da produção por ordem. Por quê? Porque eu vou produzir o que foi adquirido, né? Então tem um comportamento um pouco diferente. Então, dependendo da forma como a empresa opera, né, e comercializa, a gente vai ter situações diferentes. Uma empresa de produção contínua pode ter produção por ordem e vice-versa. Uma de contínua pode ter produção por ordem. Mas eu nunca vi uma empresa de produção por ordem abrir exceções para ter produção contínua, tá? Porque é um pouquinho, digamos assim, que existe um nível de detalhamento importante para esse retorno, tá? E aí, obviamente, que dentro dessa estrutura do orçamento de produção, essas informações também vão ser relevantes, porque se eu não quiser, se a minha política de estocagem de fato, eu não preciso estocar, eu realmente não tenho não tenho esse problema dentro da minha estrutura, tá? Bom, vamos lá. Ainda dentro do orçamento de produção, a gente vai ter que identificar, né, fazer uma estrutura de um orçamento de capacidade de logística. Por quê? Porque não é só uma questão de capacidade dentro do processo produtivo. A gente precisa analisar que a empresa precisa ter uma capacidade, por exemplo, fabril de comercialização, né? Então, uma capacidade estrutural, né? E de comercialização. Que é muito importante. Deixa eu só ver aqui. Tá, entendi o que eu fiz aqui. Tá. Que é muito importante
que precisa levar em consideração a minha capacidade de comercialização. Não adianta nada eu produzir sem ter uma capacidade comercial, tá? Então, a capacidade industrial, ela tem que estar intimamente atrelada à minha capacidade comercial, de venda, tá? E aí, obviamente, que a gente vai tentar buscar informações. Volto a dizer, né, já falei um pouquinho sobre isso, não tem como a gente trabalhar com uma estrutura onde a gente vai a limites máximos, tanto de capacidade como de logística, né, como de distribuição. E aí as restrições devem ser consideradas, ou seja, se eu tenho uma restrição lá na comercialização, eu preciso ajustar isso para todo o meu processo produtivo para eu não gerar um gargalo dentro da minha estrutura produtiva. Ou eu melhoro essa restrição lá na comercialização, ou eu diminuo a estrutura produtiva, né, ou reduzo a estrutura produtiva de todo o processo antes da comercialização. Tá? Então, todas as restrições precisam ser consideradas, principalmente quando a gente está falando de orçamento, previsão, planejamento, tá? Bom, ainda sobre a questão do orçamento de capacidade, para a gente conseguir identificar essas estruturas, principalmente relacionadas aos nossos custos e às nossas, né, enfim, para a gente conhecer bem a empresa, a gente precisa levar em consideração a estrutura em todos os sentidos, ou seja, o que eu tenho de estrutura física, de equipamento, de instalação, né, qual é a capacidade, de fato, física, qual é a capacidade, e aí, obviamente, que a gente vai ter tempos, né, máquinas e tempos e pesos e medidas diversas de processamento, quanto de mão de obra eu tenho disponível. Então, muitas vezes, o que eu vou fazer? Bom, eu consigo identificar quanto cada produto meu consome de cada colaborador meu. Então, se eu vou produzir 200, eu vou conseguir identificar quantas horas eu preciso de mão de obra dentro da minha empresa. Dividindo pela quantidade de funcionários que eu tenho, eu vou conseguir identificar quantas horas cada funcionário vai conseguir trabalhar. Ou seja, eu estou conseguindo, tá dentro da minha capacidade, tá dentro da minha estrutura, essa minha intenção. Então, não é só uma questão de, por exemplo, eu ter o material disponível para fazer a produção, eu ter o equipamento, eu ter a máquina que funciona bem, eu estar com o ambiente correto, né, estrutural correto dentro da minha empresa, mas eu também tenho que ter gente suficiente para fazer para gerar esse produto, né? Para fazer esse processo produtivo andar. Então, mão de obra também é importante. E os setores de apoio, óbvio, a parte administrativa, administração da produção, a parte comercial é fundamental, né? Então, a capacidade, porque às vezes, assim, a gente, a questão do pós-venda, né? A gente perdeu uma venda porque a gestão da nossa empresa não é boa, não é bom também. Então, essa capacidade, como eu estava falando para vocês, a capacidade de comercialização, ela é tão importante como a capacidade produtiva. Então, não adianta eu poder ter capacidade de processar 1 tonelada de um determinado produto se eu só consigo comercializar 100 quilos, tá? Então, isso é importante da gente levar em consideração, trabalhar, enfim, e analisar e identificar aqui dentro dessa estrutura, tá? Todas as atividades administrativas também são importantes e fundamentais para que a gente possa entender. Dentro ainda do orçamento de produção, eu estava falando ali a respeito do orçamento de capacidade, orçamento de logística, e aí, dentro dessa estrutura do orçamento de logística, a gente precisa ter muito claramente qual é a capacidade dos nossos fornecedores, né? E aí, não só dos nossos fornecedores de forma quantitativa nos entregarem aquilo que a gente quer, mas também no tempo que a gente quer, né? E aí, daqui a pouquinho, a gente vai falar um pouquinho, quando a gente fala de materiais e estoques, a gente fala um pouquinho mais de tempo. A logística de movimentação, eu preciso ter muito claro isso dentro da estrutura da minha empresa. E a logística de distribuição, né? Então, tudo isso tem que estar muito claro. Eu preciso ver qual é a capacidade dos meus fornecedores me entregarem os meus insumos,
Qual é o tempo de espera dessas entregas? Quanto tempo os produtos levam para ser movimentados dentro da minha empresa? Quanto tempo leva a distribuição dos meus produtos para um determinado cliente? Enfim. Então, tudo isso é importante também dentro dessa estrutura do orçamento de produção, tá? Bom, tomar uma água para a gente ir para o próximo. Gente, alguma dúvida até aqui? Alguma consideração? Eu sei que essa aula vai ficar longa, mas quem está aí, aproveita para já eliminar, e quem não está, segura a onda que daqui a pouco já acaba. É muito mais maçante assim, né, do que presencial, mas também é mais confortável, né, acredito. Gente, agora que eu vi que minhas coisas estão tudo abertas, uma bagunça em casa, desculpa. Bom, vamos lá. Não vamos. Vamos só tomar uma água. E vamos seguir. Bom. Então, dentro do orçamento operacional, já falei do orçamento de vendas, já falei do orçamento de produção, agora vamos falar um pouquinho sobre o orçamento de materiais. Uma coisa que eu sempre vejo que existe uma certa confusão entre as pessoas, obviamente que com vocês, que são pessoas que já estão quase se formando e conscientes e inteligentes, não acontece, as pessoas acabam confundindo muito a questão dos materiais e dos estoques em si. Quando a gente está falando de estoque, normalmente a gente está falando de produto final ou de produto em elaboração. Quando a gente está falando de material, a gente até pode estar falando de estoque de material, mas é relacionado ao processo produtivo, né? Então, isso é uma coisa que é super importante da gente entender. Deixa eu só olhar aqui as minhas annotations aqui para eu não me perder. Tá ótimo. E aí, gente, quando a gente entra aqui nessa seara, óbvio que dentro dessa estrutura do processo do orçamento de produção, e quando a gente entra nessa seara aqui do orçamento de materiais e de estoques, a gente se reporta muito às questões relacionadas aos custos, ao que vocês já viram dentro das disciplinas de contabilidade de custos. Então, assim, a transação, né, a estruturação, a primeira parte, né, dessa estrutura está relacionada à questão dos materiais. Então, o que acontece? Eu pego os meus materiais, a matéria-prima, o material secundário, o material de embalagem, adiciono, junto com a minha mão de obra direta, junto com os meus custos indiretos de fabricação, faço a minha produção e estoco o produto pronto, né? Esse é o processo dentro da estrutura dos estoques, né? Então, quando a gente está falando quando a gente está falando de materiais, a gente tem várias questões a se levar em consideração a respeito disso para conseguir fazer o orçamento dos materiais, né? Então, eu tenho que ter uma projeção do consumo dos materiais, ou seja, eu quero produzir 10 bolos. Eu tenho que saber quanto de farinha eu vou consumir, quanto de ovo eu vou consumir, quanto de açúcar eu vou consumir, quanto de não sei mais o que leva, sei lá, leite, óleo, enfim, de cabeça eu não sei, só sei fazer receita da internet. Mas o que vai acontecer? Eu preciso saber quais são os insumos necessários para a gente... para a gente fazer essa projeção, né? Para a gente fazer essa produção. Então, eu preciso ter essa informação sobre... Não tenho como criar um orçamento de materiais sem ter essa informação a respeito de a quantidade de consumo de materiais dentro do meu processo produtivo. Quanto de material o meu processo produtivo consome em andamento. Também preciso ter consciência de qual é o meu estoque de materiais. Por quê? Porque se eu sei o consumo e sei o que eu tenho estocado, eu sei o que eu vou precisar comprar, né? Então, esse controle, normalmente, ele é feito, obviamente, por sistemas informatizados, principalmente nas grandes empresas, mas também é importante, eu preciso saber o quanto eu consumo para poder ter um estoque ou não, dependendo do tipo de empresa e dependendo do tipo de situação, fazer as compras que são necessárias
E também ter um controle, obviamente, né, ter uma ideia de um saldo, né, pelo menos, dessas contas de fornecedores. Porque também essas são questões bem importantes dentro dessa estrutura do orçamento, né? Então, assim, por que o contas a pagar a fornecedores ele é importante? Exatamente porque a gente precisa saber o quanto de geração de recursos de terceiros essa gestão, esse orçamento está trazendo para dentro da nossa empresa, tá? Dentro dessa estrutura, né, do orçamento de materiais, a gente tem os nossos materiais diretos e indiretos, que acabam sendo muito próximos a essa conceituação que a gente tem de custo direto e de custo indireto. Claro que a gente tem algumas peculiaridades relacionadas aos materiais indiretos. Mas, assim, em suma, o material direto, ele é, de fato, o que a gente encontra, de fato, no produto. Então, é a matéria-prima, o material secundário, o material de embalagem, aquilo que a gente realmente está enxergando no produto, né? O plástico, o papel, só, tá? São os itens que a gente, de fato, enxerga, né? Então, aqui, ó, por exemplo, é tudo plástico, não tem... tem a tinta lá dentro, né, da caneta. Então, a gente até poderia ver, enfim, usando alguma coisa que seja de mais de um item dentro de um escritório. Livro é papel, caderno é papel, enfim. Mas é só para a gente entender essa questão. Mas, por exemplo, uma roupa, né? A gente vai ter o tecido, a gente vai ter a linha, a gente vai ter o botão, né? O botão. Então, todos esses itens compõem os materiais diretos. Os materiais indiretos, por sua vez, são todos os itens que são necessários para o processo produtivo funcionar, mas eles não estão visivelmente, né? A gente não consegue ver com clareza esses itens, tá? Então, esses são os materiais indiretos, como a gente tem dentro da estrutura de custos, né? Como vocês já conheceram lá quando vocês fizeram, quando vocês estudaram a estrutura da contabilidade de custos. Vamos para, então, a estrutura dos produtos. Ainda no orçamento ainda dentro do orçamento de materiais, mas já também pensando no produto, né? É importante a gente ter observar algumas questões relacionadas ao processo. Quando a gente fala de estrutura dos produtos, é como se a gente identificasse acho que o Padovese, ele traz eu não sei onde é que está meu livro do Padovese. Ele traz tipo parece um organograma, assim, ele apresenta, assim, onde ele mostra qual é a estrutura. Então, é aquela coisa assim, é como se a gente fosse pensar assim, ó, um carrinho. Eu não tenho um carrinho aqui à mão, mas como se a gente fosse pensar assim num carrinho, né, de brinquedo. Tem uma estrutura base, que é onde tem ali as 4 rodas, a parte de baixo. Aí tem a partezinha de cima do carrinho. Então, assim, vamos pensar assim, cada uma dessas estruturas tem componentes diferentes, né? Dentro da parte de baixo, vai ter, de repente, um ferrinho, que vai ser o que vai fazer a ligação das rodinhas, vai ter o plástico, vai ter uma borracha, enfim, vão ter diversos elementos para formar aquela parte. Na parte de cima vai ser uma capinha acrílica, de repente vai ter um vidro, ou vai ter uma película, uma película transparente de plástico, enfim, quando a gente fala de uma estrutura dos produtos, é como se a gente tivesse um quadro em que ele fala, olha, como se fosse um manual de instruções da montagem do produto. Por que essa estrutura é importante? Exatamente para a gente saber, quando eu falei ali na lâmina anterior, quais são as quantidades de materiais que são necessárias para a produção de cada produto, né? Então, essa estrutura ela é importante para a gente ter uma noção de o quanto
na verdade, para gerar para um sistema a base de informações fundamentais para ser gerada as informações relacionadas a compras e a produção. Quando a gente começa a falar aqui de MRP, por exemplo, a gente começa a falar de um sistema que comanda o planejamento de produção, né? Então, no momento em que eu falo de lead time, quando eu falo da estrutura do produto, eu já estou começando a ver situações que, bom, está bem estruturado, está bem claro para eu mostrar para um robô e esse robô entender. Então, aqui, dentro dessa estrutura aqui, a gente já vai para uma realidade que está completamente fora da realidade das micro e pequenas empresas, por exemplo, mas está muito presente nas empresas grandes. Uma coisa que eu acho que é bem bacana a gente também, agora fiz uma reflexão rápida só para a gente pensar um pouco mais, talvez a gente esteja num momento em que as empresas menores tenham acesso gratuito a estruturas bem bacanas de gestão, né? A gente tem a internet faz com que isso se dissipe de uma forma legal e positiva, né? Então, hoje em dia é um pouco desculpa, né? A gente dizer que não tem acesso, não tem a informação, não tem o dado, o fato de fato na nossa mão, né? Então, essa questão dos sistemas em si, às vezes, são um pouco complicados da gente trabalhar, mas acesso a gente está tendo cada vez mais acesso, qualquer empresa está tendo cada vez mais acesso para essas estruturas. Mas vamos falar de um MRP que é uma coisa mais robusta, vamos dizer assim, né? Então, assim, quando eu falo que eu tenho um manual de instrução, um passo a passo, um guia, uma informação muito peculiar, muito detalhada sobre qual é a estrutura do meu produto, eu já estou falando aqui que, obviamente, que eu não estou falando só de uma garrafinha de água, que só precisa de um pouquinho de papel e de um pouquinho de plástico, né? A gente está falando de produtos um pouco mais elaborados, não, mas que precisam de uma quantidade superior de componentes e de itens. Então, esse desenho dessa estrutura vai exatamente ajudar a empresa a conseguir fazer essa amarração para jogar para um sistema. O lead time, ele na verdade é aquela ideia do tempo de espera. Quanto eu tenho que esperar, né? Quanto eu tenho que esperar para minha matéria-prima ser processada, ou então, eventualmente, para o meu fornecedor vir trazer o meu material, ou o lead time é o tempo de espera, né? O tempo em que se fica parado esperando alguma coisa, né? Que é mais ou menos o delay, né? Aqui na internet não é efetivamente isso que acontece, mas vamos supor assim, às vezes, dependendo da estruturação, o espectador está vendo na verdade, um lead time, né? Um tempo de espera. Não necessariamente. A gente tem o delay, mas a gente enxerga o lead time, que acaba sendo muito próximo. Conceitualmente não, mas na prática sim. E aí, quando a gente combina, então, esse tempo de espera com um sistema de informações robustos, né? Com um sistema de informação robusto do planejamento da produção, né? Com essa política de estoque bem criada, bem estruturada, e com as informações relacionadas ao prazo médio de estocagem, eu consigo gerar informações. O meu sistema, o meu sistema MRP, o meu sistema de planejamento de produção, ele consegue gerar informações relacionadas a quando eu tenho que comprar o quê, juntando essas informações todas, ou seja, o tempo de espera, o meu sistema, a política de estoques, que é, na verdade, o quanto de estoques eu quero deixar na minha empresa, ou eu devo, e o prazo médio de estocagem, que às vezes eu quero deixar uma quantidade de estoque, mas eu acabo, por causa do meu giro de comercialização, eu acabo tendo mais estoque do que o normal. Então, esses prazos de estocagem também são importantes
para a gente conseguir entender. A gente junta, óbvio, que tendo a estrutura dos produtos também, eu preciso juntar essas informações também da estrutura dos produtos. Tendo essas informações, eu acabo gerando as informações muito claras relacionadas a quando eu tenho que comprar, quando eu tenho que estocar, quando está, né, eu consigo, mesmo que não seja automático, se eu tenho esses controles de forma manual, eu acabo podendo também ter esse controle, principalmente sobre a questão das compras, né? Então, é bem importante essa questão da estrutura dos materiais, tá? Sobre essa questão do comportamento da demanda, ela é importante, gente, por causa do seguinte, a questão, assim, a relação, né, entre a demanda dependente e a demanda não dependente, aí relacionada ao MRP, né, são conceitos que o MRP acaba usando, porque a gente acaba formatando, né, o nosso sistema. E aí a gente dá lá informação a respeito de que existe uma demanda dependente e uma demanda independente. O que isso significa? Efetivamente está muito, muito, muito relacionado a classificação dos custos pela facilidade de alocação, ou seja, os itens de dentro do processo produtivo que dependem de outros itens para ser produzidos, né? Ou seja, há uma necessidade relacionada dentro da estrutura dos produtos, né, da própria produção. Se há essa necessidade, há uma demanda dependente. Se não há essa necessidade, se o processo produtivo vai seguir independente disso, há uma demanda dependente. Eu preciso daquele item, mas não necessariamente naquele momento. Eu não dependo daquilo naquela hora para produzir. O que isso significa? A matéria-prima, ela é uma demanda, né? Todo material que é direto, ele é uma demanda dependente, né? Eu preciso do produto, eu preciso do plástico para fazer a produção da minha garrafa, né? Eu preciso do papel para fazer o rótulo e para fazer a caixa, enfim. Em compensação, eu não vou precisar, por exemplo, do meu setor administrativo estar trabalhando exatamente na hora do meu processo produtivo, né? Não existe assim, hoje o pessoal da administração está fazendo uma greve, vamos ter que parar o processo produtivo. Não existe uma demanda dependente dessa área, né? Então, essa informação dentro do MRP, ela é importante exatamente porque ele precisa saber fazer esses cálculos de prazo e de compras e de informações, e aí ele vai precisar dessas informações, e a gente vai determinar, isso aqui é dependente e isso aqui não é. E aí está muito relacionado com essa estrutura de custos que a gente tem sobre a facilidade de alocação, tá? Além disso tudo, né, dentro do nosso orçamento de materiais, então a gente vai conseguir tempos, a gente vai conseguir quantidades, a gente vai conseguir organizar as nossas compras, a gente também vai, por fim, incluir os custos dos nossos materiais, né? Peraí. Tá, orçamento de materiais, depois vamos para o estoque, beleza. Os custos dos nossos materiais. Para quê? Para conseguir fazer e finalizar, de fato, o nosso orçamento. A gente estava falando de quantidade desde o início. No fim, a gente vai verificar essa questão dos custos para fazer o cruzamento dessas informações todas relacionadas a todos esses itens que a gente falou e conseguir identificar o orçamento desses materiais que vão ser utilizados pelo processo produtivo. Então, olha só, essa cadeia de determinei o orçamento de vendas. O orçamento de vendas, ele é importante para o meu orçamento de produção. Determinei o meu orçamento de produção. Esse meu orçamento de produção, ele é importante também para o meu orçamento de material, porque eu só vou conseguir fazer o meu orçamento de material no momento que eu souber quanto eu vou ter que produzir, né? Então, é mais ou menos dentro daquela estrutura que a gente tinha visto ali, dessa continha agora aqui, que agora há pouco a gente fez aqui. A Júlia pediu para eu repetir os dados, o Regis foi o único que me respondeu, mas está tudo bem, tá? Bom,
Então, assim, para a gente... não, mentira, não é para a gente finalizar, não. Ainda tem os despesas gerais. Então, fizemos o orçamento de vendas, fizemos o orçamento de produção, fizemos o orçamento de materiais. Agora, a gente vai fazer o orçamento de estoques, né? Então, agora, também dentro da área da contabilidade de custos, a gente aprende que existe um fluxo de produção natural, onde há uma entrada dentro do processo produtivo, né? Há uma entrada dentro do processo produtivo de materiais, esses que a gente acabou de ver, mais os custos indiretos de fabricação, mais a mão de obra. E aí a gente vai ter um custo da produção. Com base nessas informações e com base nas informações quantitativas, né, do processo produtivo, a gente vai saber, dentro dessa produção específica, o que foi acabado e o que ficou em elaboração. Então, o processo produtivo, principalmente nas empresas de produção contínua, encerram um exercício e elas têm um processo produtivo dividido por 2 estoques importantes. O processo de produtos prontos, o estoque de produtos prontos e o estoque de produtos acabados. Esse estoque de produtos prontos e esse estoque de produtos acabados nos dá informação dos custos da produção acabada e da produção em elaboração. Obviamente que a gente também vai conseguir identificar o custo da produção vendida, né? Então, a gente vai verificar o que tinha, o que foi produzido, o que ficou, a gente vai encontrar o que foi vendido, e ainda assim verificar o que a gente tem de estoque de produto acabado. Então, uma coisa que é super importante a gente entender, gente, é o seguinte: o custo da produção é uma coisa, né? Então, o custo da produção é o que eu fiz agora. Agora eu produzi 100 computadores. Pô, beleza, então tá ótimo. Então, eu produzi 100 computadores. Mas desses 100 computadores, eu acabei 50. Não, mentira, vamos fazer uma coisa melhor. 80. Ok, então, o custo da minha produção foi para produzir 100 computadores. Só que 80 foram acabados, 20 ficaram em elaboração. Destes 80, eu vendi quantos? Eu vou ter que ir lá identificar quantos eu vendi. Então, se eu já tinha produto pronto, eu tenho que somar esses 80 para verificar, enfim. Mas vamos supor que eu só tenho esses 80 e que eu vendi 60. Então, o meu estoque de produto acabado no final desse período aí que a gente está falando são 20 produtos acabados, porque eu vendi 80, 20 produtos em elaboração, porque eu tinha começado 100, e eu não tenho custo de produção. Na próxima produção, eu vou ter um novo custo de produção que vai ser para acabar esses 20. É como funciona o equivalente de produção lá na produção contínua. Para acabar esses 20, produzir mais tudo que eu quiser, finalizar ou deixar alguma coisa em andamento, tá? Então, esse processo produtivo, né, esse fluxo de produção que a gente tem dentro da estrutura das empresas é que vai ser importante para a gente trabalhar dentro dessa estrutura do orçamento de estoques. E dentro desse orçamento de estoques, a gente precisa das informações de materiais, porque são eles que vão nos informar quais são os custos de produção. Foi lá, agora há pouco, quando a gente estava vendo os custos de materiais, eu falei para vocês que a gente foi lá e viu informações relacionadas a materiais, informações relacionadas à mão de obra, informações relacionadas a outros custos diversos, né? Então, a gente tem todas essas informações lá no orçamento de materiais. Então, aqui no orçamento de estoques, a gente vai identificar toda essa estrutura para poder verificar o que de fato a gente vai ter de produto acabado no final do período, para ver o que a gente pode projetar para o outro, e assim a gente vai sucessivamente. No orçamento de estoque, estes 5 itens são fundamentais, eles precisam existir, eles precisam estar, tá, gente? Bom, então agora, para finalizar o orçamento operacional, que eu já estou ficando aqui quase sem voz, mas vai dar tudo certo. Para finalizar o orçamento operacional, a gente vai, então, fazer o orçamento de despesas gerais. Então, ou gastos gerais, tem algumas pessoas que gostam de nomear assim. Então, vamos lá. O orçamento operacional foi composto pelo meu orçamento de vendas, pelo meu orçamento de produção,
pelo meu orçamento de materiais e pelo meu orçamento de estoques e, finalmente, pelo meu orçamento das despesas gerais. Por quê? Porque eu preciso ter uma noção de faturamento real da minha empresa, né? A gente precisa, o orçamento operacional, ele precisa conter todas as informações operacionais da minha empresa. Lembra a estrutura do DRE? Na estrutura da demonstração do resultado do exercício, a gente tem lá todos os itens, né? A receita, custo, despesas, depois, aí a gente acha um operacional. É aí que a gente quer chegar, por isso que a gente tem que deduzir aqui também as despesas operacionais. Então, essas despesas gerais que a gente tem dentro do processo, dentro do processo produtivo da empresa, né? Dentro da estrutura de fato da empresa, ela vai ser super importante. Peraí, deixa eu achar aqui por que ela é super importante. Bom, essa estrutura, a ideia do seguir o organograma, né, de fazer um orçamento de despesas seguindo um organograma, é exatamente para que a gente não esqueça qualquer despesa que venha a ser orçada sem a gente saber. Então, eu preciso saber quais são todas as estruturas da empresa que podem vir a ter algum tipo de gasto que seja, obviamente, direcionado para a parte operacional. Então, assim, quando a gente fala de departamentalização, não necessariamente eu preciso trabalhar com essa estrutura de departamentalização. Pode ser uma setorização, pode ser uma organização por atividades, como a gente ali ainda fala sobre orçamento para cada área de responsabilidade. Então, eventualmente, a gente vai ter áreas diferentes de responsabilidade, não necessariamente departamentos, né? Então, tem coisas que a gente pode tentar ajustar dentro dessa estrutura. É importante trabalhar com uma estrutura e ver a ideia de partir de uma hierarquia que a gente enxerga é exatamente para que a gente não perca nenhuma dessas informações, organize, né, departamentalize, ou organize por área de responsabilidade, ou eventualmente departamentalizar, depois agrupar por área de responsabilidade, buscar uma política de redução de custos, que é na dos custos controláveis, né? A ideia é que vários autores afirmam que não existem, só existem, né? Ou não existem custos controláveis, né? A gente não tem a gente não tem como, qualquer custo é possível de se controlar, tudo a gente pode controlar, né? Mesmo o custo direto, se a gente não quer gastar tanto, a gente produz menos, né? Então, o conceito de custo controlável, ele é muito, muito discutido, né? E muito trabalhado, ou seja, o que de fato eu preciso... E aí, nesse caso aqui, principalmente, quando a gente está falando das despesas, o que é um custo que realmente ele é importante para o meu processo produtivo ou não, né? É importante que eu organize também essas minhas despesas a partir de um quadro de premissas, ou seja, eu preciso verificar quais são as reais necessidades de atividades administrativas dentro da minha empresa para ela realmente estar em funcionamento, para ela realmente estar operando, né? Preciso fazer um levantamento de todas as informações base, ou seja, o que cada setor, o que cada atividade, o que cada um desses itens está de fato envolvido com o processo produtivo da minha empresa para poder fazer a identificação de o quão oneroso isso é para cada produto ou não, né? E aí também entra a questão da observação do comportamento dos gastos, ou seja, em que eu estou gastando mais, em que eu estou gastando menos, o que está sendo mais rentável, o que está sendo menos rentável, né? E aí também a gente tentar buscar um orçamento de cada despesa segundo sua natureza, segundo seu comportamento, ou seja, dada a importância dela dentro do processo da empresa e da estrutura em si da empresa, e dado o comportamento desse gasto, né, se ele se mostra
não só importante, mas também relevante dentro da empresa, a gente precisa fazer um orçamento que contemple tudo isso e que abrace todas essas informações sem nenhum tipo de falha, né? Então, a estrutura de um orçamento de despesas gerais, ele precisa levar em consideração todos esses itens, né? Todas essas estruturas. E aí, obviamente, ele é um orçamento um pouco mais aberto, mas ele é um orçamento que a gente tem as informações base com muito mais clareza até, eu diria. Por mais que seja mais fácil a gente entender que uma máquina funciona 10 horas e que o custo dela é tanto, enfim, ou então que uma matéria-prima eu preciso de meio litro de água para botar dentro da garrafa, né? Enfim, estruturalmente, para a gente que trabalha na área administrativa, esse tipo de estrutura é muito mais fácil de conseguir se controlar e conseguir tentar trabalhar. Existem alguns conceitos que são bem importantes de vocês darem uma olhada dentro do capítulo lá do Padovese, né? Tem vários conceitos ali interessantes de se trabalhar e de se entender. E tem um exemplo que é bem bacana sobre essa finalização, assim, né, dessa questão das despesas, e ele junta todas essas informações, né? Ele junta as informações que a gente viu desde lá do orçamento de vendas até agora, tá? Gente, é o seguinte, conseguir, por mais que seja um pouco cansativo, conseguir dar uma andada aqui nisso. Eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês lá no Moodle também, tá? Para vocês também terem acesso a ela, não tem problema nenhum. Eu vou deixar ela em PDF só para ficar um pouquinho mais levinha, tá? Mas eu vou disponibilizar ela para vocês. A gente vai fazer essa atividade que eu vou disponibilizar para vocês amanhã. Ela é efetivamente uma atividade relacionada a todo esse conteúdo que hoje, tá? Na verdade, são 2 ou 3, eu não me lembro agora, mas acho que são 2 ou 3 exercícios para vocês desenvolverem e me mandarem que a gente vai conversando. Gente, primeira questão, qualquer dúvida relacionada ao conteúdo, vocês estão, eu passo a palavra aí para vocês, abro a palavra para vocês. Eu sei que foi muito tempo, que acaba sendo cansativo, mas pelo menos quem vem em outro momento consegue parar, consegue fazer as pausas que precisa, né, para poder entender e digerir, pode voltar, enfim. Mas era importante a gente fazer essa aula aqui para poder detalhar um pouquinho mais algumas questões relacionadas a essa estrutura do orçamento operacional. Eu vejo vocês, então, só para também trazer aqui algumas informações. Eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, sobre atividades ou sobre o conteúdo, eu estou à disposição para sanar qualquer dúvida. E, além disso, gente, não só por e-mail e tal, mas, assim, eu tenho feito um agendamento de atendimento com alguns alunos da outra disciplina aqui pelo Teams e tem dado super certo, tem sido bastante produtivo. Então, se vocês tiverem dúvidas assim, professora, eu não estou conseguindo fazer um exercício, não estou conseguindo fazer alguma coisa, pode entrar em contato comigo, eu vou auxiliar vocês, eu vou ajudar vocês a desenvolverem. Nem que a gente marca, obviamente, eu não tenho como estar aqui o tempo, né, em tempo integral, mas a gente marca, se encontra, conversa e resolve, tá? No mais, eu estou aqui à disposição de vocês, e aí a gente se vê na próxima terça-feira na palestra com o Rafael, tá bom? Eu vou encerrar a gravação aqui, se alguém quiser se manifestar, tá, fica à vontade.